Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhidyo Yo Naha Prachodaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Haribol, Haribol, Haribol. Hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita, tá? Porque todos os dias devemos nos alimentar do conhecimento transcendental, como diz a oração do Mestre Jesus, né? Dai-nos o pão de cada dia. Esse pão é o pão espiritual. Temos que pedir a Deus para criar esse tempo onde podemos absorver esse alimento sagrado, transcendental, para a nossa alma. Ok? É como dizia Srila Prabhupada, você imagina um pássaro dentro de uma gaiola e você só está cuidando da gaiola, pulindo a gaiola de ouro, né? Porém, o pássaro dentro da gaiola não consegue nem cantar, está fraquinho, não recebe alimentação. De modo que nossa alma é comparada aqui a esse pássaro que está faminta, porque nós estamos tão encantados com a gaiola, com o mundo da gaiola, e esquecemos o pássaro que está ali preso na gaiola. De modo que temos que alimentar o pássaro e também abrir a porta dessa gaiola, eventualmente, para ele voar, fazer um exercício, entrar em contato com a natureza, com outros pássaros, e depois ele volta para a gaiola bem alimentado. Sempre temos que fazer isso. Uma coisa interessante que me veio na cabeça sobre o fato de viver, simplesmente estar vivo é um milagre. Simplesmente estar nessa experiência, universo material do Senhor Brahma de 4 cabeças, aqui nessa galáxia, no planeta Terra, obtendo a informação do conhecimento que vai te libertar completamente desse jogo dual da vida. Tudo é muito incrível quando recebemos essa oportunidade de Deus de acessar esse conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, e assim reformularmos completamente a nossa existência nesse sentido da espiritualização, do despertar espiritual. Temos que pensar nisso. Viver, estar vivo, não é fazer uma porção de coisas, não é estar realizando sonhos. Viver significa você estar consciente de Deus, mesmo no seu isolamento, na sua calma de vida. Se você está em Deus, se você está vivendo essa plenitude do divino no seu coração, já que você entende que ele habita junto com a sua alma nessa experiência, isso é edificante em todos os sentidos. Porém, vemos muitas pessoas que falam que eu vivo uma vida intensa, eu faço uma porção de coisa, estou sempre conseguindo
realizar meus sonhos. Porém, essas pessoas em nível espiritual estão mortas, não estão vivendo. Na verdade, elas estão fugindo de sua condição interna. Fazer muitas coisas externas, ilimitadamente, nesse grau de ansiedade constante, ou seja, o modo da paixão atuando, isso não é vida. Viver significa estabelecer um relacionamento amoroso com a suprema personalidade de Deus e você todos os dias se alimentar dessa energia. Isso é a vida pura do espírito. Já o falso ego, ele quer viver uma vida louca, né? Uma vida romântica, uma vida poderosa nesse mundo. Porém, o espírito realizado em Deus, vivendo desperto nesse amor, ele vive a totalidade, ele está em paz. Ele está presente a cada momento. Então ele realmente está vivo aqui e agora. Ele sente a respiração, cada palavra que sai da boca dessa pessoa que está realizada em Deus tem uma energia presente, consciente. Mas as pessoas que não vivem, que são superaceleradas, agitadas, estão sempre falando muito, vendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas, e estão completamente perdidas, sem rumo. Como dizia o Mestre Jesus, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Se você quer viver a vida eterna, siga-me. De modo que quando um mestre fala isso, ele está falando, estabeleça-se no Cristo que você é. Siga a energia de mestre que você é. E pare de servir a matéria, onde você se esquece completamente da sua pessoa espiritual. E nesse esquecimento, após a morte, você tem que voltar de novo em esquecimento. Então, vamos nos lembrar agora o tempo todo, manter na memória a nossa frequência espiritual, para que tenhamos sucesso. Vitória nesse mundo material significa que você conquista a sua mente, que está completamente vivendo numa separatividade, numa divisão completa de tudo, numa dualidade. No Bhagavad Gita, Deus fala, mantenha sua mente firme em mim, Mamana, pensa sempre na substância, no ser supremo que está por trás de tudo, que é a causa de todas as causas, a origem de tudo. E aqui no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna está se revelando como essa origem. Como falamos, o nome Krishna significa o todo atrativo. Deus está atraindo todo mundo de volta para ele. E agora estamos no estágio forma humana. E nesse estágio nós conseguimos ter essa consciência usando a nossa inteligência para aprimorar os nossos sentidos, a nossa mente. Tudo aquilo que nos é emprestado por Deus nessa experiência para realizá-lo. Temos que pensar nisso. Em função disso aqui, eu abri um verso onde Krishna explica quem é a pessoa que atingiu essa autorrealização, que está vivo de fato. Eu vou ler então esse verso aqui, onde Krishna fala para Arjuna, o verso 51 e 53 do capítulo 18. Então, essas são as propriedades de uma pessoa que transcendeu esse mundo material e já vive imerso no divino, nesse silêncio da alma, nessa paz interna, nessa certeza absoluta de que tudo é perfeito e que você está escolhendo a cada momento a sua frequência para estabelecer uma determinada realidade que você pode se degradar ou pode prosperar, espiritualmente falando.
Então esse verso aqui ele é bem conciso, mas vai dar todas as diretrizes para você se autoavaliar, né? Então Krishna diz: tendo uma inteligência que o purifica e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos de gozo dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, aquele que vive num lugar isolado, que come pouco, que controla seu corpo, mente e poder da fala, que está sempre em transe e que é desapegado, livre do falso ego, da falsa força, do falso orgulho, da luxúria, da ira, e que deixou de aceitar coisas materiais, que está livre da falsa ideia de propriedade e é pacífico, este, com certeza, elevou-se à posição de autorrealização. Nesse verso aqui, observamos os sintomas naturais, né, de uma alma que atingiu a autorrealização, que já vive no divino, desperto, em paz. Temos que meditar profundamente nesse verso, né? Qualquer dia vamos destrincheirá-lo, né, totalmente, falando sobre essas qualidades que já estão evidentes por si mesmas. Você tem que entender isso. Se você vive nesse sentimento de que o tempo está passando, eu tenho que viver minha vida, não estou aproveitando, porque o mundo vai acabar, daqui a pouco vem um apocalipse, está tudo pesado, eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar. Mas você esqueceu de você mesmo. E aproveitar a vida significa que você se estabelece sempre nesse estado consciente de si mesmo e da presença da superalma, de Deus, Vishnu, no seu coração. Então essa é a posição correta para você viver esse mundo, aconteça o que acontecer no assim chamado lado externo. A partir do momento que você está unido a Deus em amor, nessa consciência máxima, imediatamente o seu mundo se torna o reflexo da presença de Deus, onde Deus, diretamente do seu coração, vai estar cocriando com você essa realidade estável, amorosa, amigável, porque você tem esse poder de escolher o que você quer viver. E para viver de verdade, você tem que viver em comunhão com o Supremo, praticando o serviço devocional nesse mundo. Essa vida material aqui é muito curta e a morte pode acontecer a qualquer momento. Porém, não devemos esperar pela morte. Devemos morrer em vida, no sentido material, de dissolver esse falso ego, conforme Krishna falou aqui nesse verso. Eu vou ler aqui o significado de Srila Prabhupada também. Já Srila Prabhupada aqui. Quando tem uma inteligência que o purifica, o homem se estabelece no modo da bondade. Assim, ele passa a controlar a mente e vive em transe. Ele não se apega ao gozo, aos objetos do gozo dos sentidos, e em suas atividades não há apego nem ódio ou aversão. Tal homem desapegado, naturalmente, prefere viver num lugar isolado. Come apenas o necessário
e controla as atividades de seu corpo e de sua mente. Ele não tem falso ego, porque não aceita o corpo como sendo ele mesmo. Tampouco deseja tornar o corpo gordo e forte, aceitando tantos artigos materiais. Ele se satisfaz com aquilo que lhe é oferecido pela graça do Senhor. E nunca fica irado só porque não obtém o gozo dos sentidos. Tampouco se esforça por adquirir os objetos dos sentidos. A mente dele é equânime, né? Logo, ao livrar-se totalmente do falso ego, ele se desapega de todas as coisas mundanas. E esta etapa da autorrealização é a fase Brahman, que se chama a fase Brahma Bhuta, a fase da realização espiritual. Ao livrar-se da concepção da vida material, ele se torna pacífico e ninguém consegue agitá-lo. Descreve-se isso no Bhagavad Gita, no verso 270, onde Krishna diz: só quem não se perturba com o incessante fluxo de desejos, que são como rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que luta para satisfazer esses desejos. Então, esse foi o significado de Srila Prabhupada, mostrando que a pessoa que vive a vida de fato é equânime, é estável, é pacífico, está vivendo mais isolado nesse sentido que ele vive mais no interno, não participa muito dessa vida de Maya, que é a vida externa. Ele simplesmente não fica excitado por tudo aquilo que os sentidos, né, promovem dentro de uma química corporal para deixá-lo agitado. Ele também não se incomoda com as coisas que aparentemente são contrárias ao prazer dos sentidos. Ele está sempre equânime porque ele vive nessa performance interna divina. E esse é o ponto transcendental. Quando você realiza Deus, sua vida se torna um êxtase. Você está sempre nessa percepção amorosa, tranquilo, e você às vezes fica, vamos dizer assim, no modo da paixão, para passar esse conhecimento, para levar uma literatura para as pessoas, para fazer o serviço devocional. Porém, o devoto ele sempre está com a inteligência no modo da bondade, no ritmo, no tranquilo, razão e emoção equilibrada, e sempre glorificando a Deus, sempre em gratidão, em paz. Está vivendo a vida real, fora dessa matrix, fora dessa maia, desse sistema que é caótico, né, de Kali Yuga. Assim ele vive, está no mundo, mas não é desse mundo. Ele já é de Krishna, ele já é de Deus, ele já está vivendo no fluxo divino, no Brahman. Então é Brahma Bhuta, né? Ele já está estabelecido no corpo espiritual, na frequência da alma amorosa. Então temos que meditar sobre essas coisas, né? Você está realmente vivo ou você está simplesmente na mente, vivendo uma vida completamente louca, confusa, onde você não está esquecido de você mesmo? Meditem sobre isso. É hora de acordar, é hora de sintonizar o divino e viver a vida e ser feliz. Ser feliz.
Da paz vem a felicidade. Beijo, amo vocês. Haribo!